Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguir com o vídeo de hoje, quero falar com você que ainda não é inscrito aqui no canal. Considere assistir o vídeo e, se gostar, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu trouxer algo novo aqui para a plataforma. E se por um acaso você não gostar, compartilhe com seus inimigos e de quebra você já se vinga deles. E agora vamos para o que interessa. Vocês acreditam em abdução? Hoje vou trazer um relato aqui que se trata disso e depois vocês me dizem o que vocês acham ou não. Contarei um relato sobre minha esposa e o meu filho. Na manhã do dia 12 de março de 2023, minha esposa Ana mencionou estar cansada, mas não parecia ser nada preocupante. No entanto, naquela noite ela entrou em um sono profundo do qual não acordou por 5 dias. Durante esses dias ela não comia, ela não bebia água, mas no caso aqui eu via, que o seu corpo reagia de forma incomum. Ela suava intensamente, gemia em alguns momentos e parecia estar vivenciando algo além do nosso entendimento. Eu tentava acordá-la, mexia com ela, gritava no seu ouvido, abria o seu olho com os meus dedos, colocava limão na boca dela e nada fazia ela acordar. No segundo dia fiquei preocupado e decidi levá-la a um hospital, mas os médicos não encontraram nenhuma explicação. Era como se ela estivesse em coma, mas os sinais vitais dela estavam estáveis. Após 5 dias, fraca e magra, minha esposa finalmente abriu os olhos. Sentou-se na cama e olhou para mim com uma expressão de serenidade e medo ao mesmo tempo. Ao abraçá-la, notei algo estranho. Uma pequena cicatriz triangular na nuca, como se tivesse sido feita com precisão cirúrgica. Quando perguntei o que havia acontecido, ela começou a relatar algo que, de início, olha, sinceramente, não acreditei. Ela disse que, durante esses dias, não estava aqui. Palavras dela. Meu corpo estava, mas a minha mente não. Era como se eu tivesse sido levada para outro lugar. Senti que flutuava em uma luz intensa e de repente me vi em uma nave. Eu não falei nada. Pensei que ela estava viajando, por causa dos remédios que o hospital dava para mantê-la em observação. Minha esposa continuou a história dela, descrevendo que os caras da nave eram altos, magros, com peles cinzentas, olhos grandes, negros e hipnotizantes. Eles não usavam palavras para se comunicar e que tudo era transmitido diretamente para a mente dela. Uma pausa aqui no relato, aterrorizados. Pela descrição, ela teria sido abduzida astralmente por Grace. Vamos continuar aqui no relato? Ela também veio com umas histórias de que nosso planeta está em um momento crítico e que nosso comportamento em relação ao meio ambiente está levando-nos à nossa própria destruição. O hemisfério norte da Terra corre o risco de ser devastado por energias nucleares.
Mostraram-me imagens de cidades destruídas e oceanos secos. 3 meses após essa experiência, minha esposa ficou grávida. Isso foi um choque, pois não havíamos tido relações nesse período. E os médicos confirmaram que não poderia ser uma gravidez comum, pois ela tem eclâmpsia. Ao mesmo tempo, isso foi um choque para mim, pois a criança não era meu filho. 9 meses depois, nasceu uma criança. Desde o início havia algo especial nele. Eu olhava e pensava: esse moleque conseguiu vencer a eclâmpsia e não é meu filho. Mas mesmo assim, a vontade de nascer desse moleque prevaleceu. Meditei bastante sobre isso e, incrivelmente, em minhas meditações veio o nome Arthur, ao qual sugeri para minha esposa e ela sorriu. Agora, com 9 meses, essa criança, que não é meu filho biológico, mas fruto da união entre minha esposa e esses seres extraterrestres, se comunica comigo. Ele não fala, mas em meus sonhos ele transmite informações sobre outras dimensões e mundos habitáveis. Ele explicou que somos limitados por nossa percepção de 3 dimensões, mas que há uma 4ª dimensão, onde o tempo e o espaço se comportam de forma completamente diferente. Também falou de tecnologias que poderiam revolucionar o nosso planeta, como formas de captar energia diretamente do Sol, utilizando megas estruturas colossais em volta do próprio Sol, e usar outros planetas como bases para exploração energética. E, para finalizar, disse que sabia o que eu estava pensando no hospital e que interferiu nos meus pensamentos para eu dar o nome de Arthur a ele. Hoje eu sei que ele não é apenas uma criança. Sinto que é algo muito maior. Sinto que é uma ponte entre o humano e o desconhecido. Embora sua aparência seja de um bebê, ele carrega o peso de um conhecimento que ultrapassa nossa compreensão. Tudo isso é muito recente, quebra a racionalidade e é muito louco para uma visão normal e comum. Fico confuso às vezes, mas entendo que existem coisas que, por mais que procuremos razão ou explicação, ficam sem respostas. Observação: sobre a cicatriz da nuca de Ana, perguntei aos médicos o porquê fizeram a cirurgia, mas eles responderam: não precisamos fazer nenhuma cirurgia, pois o caso dela era apenas observação. Demos-lhe vitaminas intravenosas e nada mais. Gente, esse relato eu vi em forma de comentário em um canal que eu sigo aqui na plataforma. Se vocês quiserem conhecer esse canal, vou deixar aqui o nome para vocês. Vocês vão gostar, isso eu garanto. É Renato Davini. Tem muitas histórias sobre aliens que vai botar vocês para pensar, isso eu tenho certeza. Gente, é muito interessante.
Para quem acredita no mundo sobrenatural, esse canal pode abrir horizontes. Eu vou estar deixando aqui o link do canal na descrição do vídeo para quem quiser conhecer. E agora vamos dar prosseguimento aqui, trazendo mais histórias sobrenaturais para vocês. Bora lá? Infância assustadora. Existem muitos mistérios entre o nosso mundo e o do além, sendo que em certas ocasiões o que fazemos ou o lugar em que frequentamos desatem os laços que unem esses dois mundos, permitindo que sejamos visitados pelos moradores e criaturas desta outra dimensão, ocorrendo dessa forma fatos que vão além da nossa compreensão. Quando eu tinha de 6 para 7 anos, minha mãe, aconselhada por uma amiga, decidiu me levar a um centro espírita para ver se poderia ser feita uma operação espiritual, conforme ela acreditava que poderia acontecer. Lembro-me que chegamos na parte da manhã no centro, mas como havia muita gente para ser atendida, sendo que o meu atendimento só aconteceu por volta das 14 horas. Porém, o homem que estava atendendo lá, não sei se era ele mesmo quem fazia as curas, ou se ele era apenas alguém responsável por marcar os horários para as pessoas serem atendidas posteriormente. Este homem disse que a cirurgia não poderia ser só espiritual e teria que acontecer alguns procedimentos cirúrgicos comuns, como cortes, curativos e tal. Minha mãe não aceitou e fomos embora de lá. Esse homem chegou a nos dar 2 frasquinhos, sabe, com um remédio, que segundo ele, me ajudaria em minha enfermidade, mas a minha mãe os jogou fora. Não tomei nenhuma gota sequer. Agora começam as coisas estranhas que vim relatar a vocês. Não quero criticar crenças de ninguém, mas desde aquele dia em que fui naquele centro espírita em Belo Horizonte, fatos estranhos começaram a acontecer comigo. Passei a ter muito medo de escuro, coisa que eu não tinha antes. Não gostava de ir sozinho nem à cozinha de casa quando anoitecia. Na verdade, não gostava de ficar sozinho, muito menos à noite no escuro. Eu tinha muito medo. Quando retornei para Rondônia, onde vivia, as coisas só foram piorando. Sempre que eu estava na sala de casa sozinho, via no teto a cabeça de uma caveira me olhando. Mas era uma visão tão nítida que não tenho como explicar. Eu via detalhadamente todos os traços do crânio, aquela cor meio encardida, característica de ossos, a parte superior sem cabelos, os buracos dos olhos, o nariz, a boca, tudo. Era horrível. Era só eu ficar sozinho na sala e pronto. Lá aparecia o crânio da caveira no teto. Eu via pequenas e indefinidas formas negras passando pelas paredes. Tinha o tamanho aproximadamente de uma mão e eram muitas, todas passando rápido pelas paredes. Certa vez, também na sala, eu estava vendo TV. E estávamos só eu e a minha avó em casa, e ela estava na cozinha. Para que ela pudesse vir da cozinha, ela teria que passar por uma salinha que tem ao lado da TV, para não pegar o corredorzinho que vai para os quartos.
Logo eu teria visto se ela tivesse passado. Mas quando eu estava ali na sala, eu ouvi passos vindo dos quartos, mas não tinha ninguém lá. Saí correndo da sala para a cozinha e a minha avó realmente estava lá, comprovando que não tinha mesmo ninguém lá no lugar de onde os passos estavam vindo. Em outra ocasião, eu estava mexendo na cômoda que havia no meu quarto. Essa cômoda ficava encostada na parede oposta na qual ficava a minha cama. Enquanto eu mexia nas coisas dentro das gavetas, eu ouvi um som de respiração vindo da minha cama. Como se alguém estivesse inspirando o ar. Corri para fora do quarto na mesma hora. Talvez essas situações não tenham ficado pior porque eu não dormia sozinho. Na época, eu dormia junto com a minha avó. Hoje fico pensando no que poderia ter acontecido se eu ficasse sozinho no meu quarto à noite. Com o tempo, tudo foi se acalmando. Hoje, já com 18 anos, a única coisa ruim que me acontece é a sensação de estar sendo observado. Às vezes, quando estou sozinho, fico com uma impressão tão forte de que se eu me virar vai ter alguém atrás de mim, mesmo eu sabendo que estou sozinho. Mas nunca mais vi nada de estranho. Só mesmo a impressão de que não estou sozinho quando deveria estar. Nessas horas fico todo arrepiado, mas já não saio correndo igual quando eu era criança. Era só o que eu tinha para contar. Pode não parecer assustador, mas para uma criança de 7 anos ficar vendo caveiras e ouvindo passos e barulho de respiração não foi nada bom. Enviado por Richard, Campo Grande, e foi postado no grupo Histórias Assombradas por Edivan Rosendo. Você disse que não parece ser tão assustador? Que seria assustador apenas para uma criança? Discordo, hein? Já sou uma adulta e não queria passar por isso, não. Já vi muitas coisas também. E se for possível não passar por mais nada disso, está muito bom. Vamos para o próximo de hoje? Será que era o chupa-cabra? O que são? De onde vem? E quais são os objetivos dessas estranhas e bizarras criaturas avistadas em todo o mundo, as quais são tão assustadoras e monstruosas que geram pânico onde surgem? Seriam de outra dimensão ou do além? O relato a seguir é sobre um desses inúmeros avistamentos. Este relato que vou contar aconteceu comigo já há algum tempo atrás. O ano era 1969 e eu era uma garota de 10 anos, contente em ir visitar minha família, com a minha tia favorita, tia Ruth, no interior de Minas Gerais. Era a minha primeira viagem para longe de casa e só de pensar em estar em um avião já me deixava empolgada. Nessa viagem, nós íamos visitar muitos parentes e eu mal podia esperar. A viagem de avião foi ótima e eu fiquei com o assento da janela. Nós pousamos e fomos recebidos pelos meus tios, tias e primos também. Nós íamos ficar na casa da minha tia Lúcia, que morava no campo. Eu me lembro de pensar de como tudo era lindo sendo visto ali pela janela do carro. Estava quente.
O sol estava radiante, tudo estava muito colorido. Muitas árvores, muitas flores, o ar fresco. As pessoas nas ruas estavam sorrindo e eu estava feliz. Depois de cerca de 1h30 no carro, chegamos na casa da minha tia Lúcia. O carro parou e eu fiquei um pouco confusa, porque eu não estava vendo casa nenhuma. Nós saímos do carro e a minha tia Ruth estava segurando a minha mão e nós começamos a andar. Então ela parou e eu vi onde estava a casa. Eu senti aquele medo e uma certa apreensão tomar conta de mim. Cada célula do meu corpo começou a reagir e parecia querer sair dali. E a voz dentro da minha cabeça só ficava repetindo: ai, meu Deus, por favor, não! Não sei como, mas eu sentia que alguma coisa maléfica estava espreitando por aquele lugar. A casa da minha tia Lúcia ficava em um desnível do chão. Ela literalmente ficava dentro de um buraco. Você tinha que descer uma escada para chegar até a ela. A parte da frente e um dos lados era uma encosta, enquanto que a parte de trás tinha um pequeno quintal. Logo após o quintal havia uma floresta escura, mesmo sob a luz do dia. O que da casa não estava cercado por paredes da encosta, estava cercado por aquela floresta escura. Então imaginem, era algo bem diferente do que eu esperava. Eu achava que ia ver uma casa numa colina com o sol ao fundo, ou uma casa perto de um riacho com uma cachoeira por perto, ou do lado de um pasto cheio de vacas e cavalos. Eu não estava preparada para o que eu tinha visto e eu sentia o meu coração apertar quando minha tia Ruth começou a andar na direção da casa e me puxar para junto dela. Apesar do lado de fora da casa ter me aterrorizado, o interior da casa era bem aconchegante. Enquanto a minha tia Ruth se instalava e botava a conversa em dia com o resto da família, eu fiz amizade com o meu primo, o Hernano. Ele parecia não se importar em brincar com uma garota, então ficamos juntos o tempo todo. Depois de um tempo, todos foram para suas próprias casas. O tempo todo que eu estava lá dentro da casa, eu não conseguia me distrair daquela sensação de incômodo. E apesar do dia estar quente, estava frio naquela vala onde ficava a casa. A noite começou a cair e com ela todos os tipos de sons que se ouve no campo: grilos, corujas, sapos e etc. Sendo uma garota da cidade, eu nunca tinha ouvido nada como aquilo. E isso tudo só ajudava a aumentar a minha inquietação e o medo que eu sentia por aquele lugar. Eu sentia como se alguma coisa se aproximasse enquanto a escuridão nos envolvia aos poucos. Meu primo Hernando me falou sobre uma antiga casinha que tinha lá no fundo da casa, na floresta, no meio do mato e das árvores, onde era mais escuro. Ele falou que estava lá há muito tempo e que era muito antiga. Depois eu descobri que estava lá desde antes de 1850. Parece que aquele terreno sempre pertenceu à minha família. Ele falou que minha tia Lúcia tinha proibido ele de chegar perto daquela casinha. Ele falou que sempre quis saber o que tinha de mais ir para lá. E ele sempre teve curiosidade de ver o que tinha, de tão proibido, né, naquele lugar.
Então ele me mostrou uma lanterna e me implorou que fosse com ele até o matagal onde começava a floresta. Ó, duas crianças junto não presta. Voltando ao relato. Eu estava aterrorizada com a ideia de ir lá fora, mas não queria parecer uma garotinha assustada. Então concordei em ir com ele. Olha a cagada, gente. Nós seguramos nas mãos um do outro e fomos em direção do fundo da casa. Estava tão escuro que minhas pernas estavam literalmente tremendo. Nós andamos bastante. Então o Hernando iluminou a floresta à nossa direita com a lanterna e falou que a casinha estava perto. Eu mal conseguia ver a tal casinha. Era um bloco cinza de cimento com uma abertura na frente. Parecia mais um túmulo. Foi então que eu ouvi uma risada rouca e sinistra à nossa esquerda. O Hernando iluminou a área de onde o som veio. E lá estava a coisa mais grotesca e horrenda que eu já tinha visto em toda a minha vida. Era uma coisa pequena. Não tinha mais que 1 metro. Tinha pele marrom, esverdeada, parecendo estar meio ressecada, com grandes olhos vermelhos e uma boca enorme com caninos feitos os de um cachorro, sabe? Igual a boca de um cachorro. Tinha 2 montes na cabeça que lembrava chifres, um pouco. Mas estavam mais para 2 galos, sabe? Quando você bate a cabeça, faz aqueles galos enormes? Sim, como se ele tivesse batido a cabeça, mas 2 vezes, né? Uma de cada lado. Ele ficou ali parado, com a mão esquerda agarrando a uma árvore, enquanto a mão direita nos chamava para chegar mais perto. Hein? Então ele pulou para a escuridão e sumiu rindo. Eu estava assustada, em choque e não conseguia me mover. E então nós ouvimos outra risada igual vindo de outra direção. Então vimos outra criatura igual àquela na porta da casinha, também fazendo movimentos com as mãos para que chegássemos mais perto, enquanto nós soltava aquela risada debochada. Hernando soltou um grito, apertou firme minha mão e saiu correndo, me puxando pelo caminho de onde viemos. Então comecei a gritar também, mais alto que eu podia. A minha tia Lúcia nos encontrou na metade do caminho, segurando uma lâmpada querosene. Ela gritou para nós irmos para dentro de casa e não dar nem pio. Nós quase quebramos a porta enquanto entrávamos em casa. Eu estava chorando histericamente enquanto o Hernando não parava de gritar. A tia Lúcia entrou um pouco depois de nós e nos deu uma bela de uma bronca por termos ido lá fora. Enquanto isso, a tia Ruth fechava nervosamente as janelas e as cortinas. Então a tia Lúcia pegou um frasco com água benta e começou a jogar pela casa. Ela falou para nós ficarmos sentados na sala e quietos, que tudo ficaria bem. Essa foi a noite mais longa e aterrorizante da minha vida todinha. Por toda a noite nós ouvimos aquela gargalhada rouca e sinistra vindo do lado de fora da casa e de todos os lados. As janelas eram arranhadas e havia, batidas na porta da frente constantemente. As minhas tias rezaram a noite toda. Na manhã seguinte, minha tia Ruth me levou para casa de outro parente e foi lá que ficamos as 2 semanas seguintes. Eu nunca mais voltei para casa da tia Lúcia. E ninguém nunca me explicou nada sobre o que aconteceu. Agora sou uma mulher crescida e há alguns anos atrás, algumas histórias apareceram na mídia sobre uma criatura
que estava ligada à morte de alguns animais que amanheciam completamente sem sangue. Isso mesmo, completamente sem sangue no corpo e com furos no pescoço. Eles deram nome a essa criatura de chupa-cabras. O meu sangue gelou quando eu vi um desenho da criatura. A minha memória me levou de volta àquela noite na casa da minha tia Lúcia, onde vi aquela estranha ou estranhas criaturas. Eu sei o que vi, e as semelhanças não eram coincidências. Será que naquela noite eu e o meu primo vimos um chupa-cabra? Essa história foi enviada por um seguidor do grupo, né? Histórias Assombradas. E foi postado por Edivan Rosendo. Gente, essa história me absorveu completamente. E aí, aterrorizados? Seria um chupa-cabras? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E se por acaso você já passou por algo parecido ou já ouviu alguma história parecida, considere enviar para o e-mail do canal. Será uma honra compartilhar aqui com todos que por aqui passarem. E você que chegou aqui agora, que assistiu o vídeo até o final e ainda não é inscrito, considere se inscrever. Vem para minha alcateia, você também vem. Olha, eu ficarei muito honrada de ter você aqui comigo. Então, o que você está esperando é só clicar aí em inscrever-se e fazer parte da família Angel Black Contos de Terror. E peço a todos vocês, inscritos e visitantes, que não saiam do vídeo sem antes deixar aquele like para ajudar o canal, compartilhar o vídeo com mais pessoas e também ativar as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E mais, voltem sempre. E eu estarei aqui, ó, esperando vocês com histórias de arrepiar. Agradeço agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muito desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente agradeço a todos vocês, meus aterrorizados. Obrigado por não soltar a minha mão. Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.